Se a sua igreja não prega o Antigo Testamento, a sua igreja não é de verdade. Hoje eu vou reagir com vocês a um vídeo que me mandaram essa semana sobre um pessoal de uma igreja por aí que diz que a gente não precisa mais do Antigo Testamento, né? Que chega de Moisés. O negócio é de Jesus pra frente. E, a princípio, esse parece um discurso até bíblico, mas eu vou te mostrar que não, que é um discurso, na verdade, muito perigoso para sua fé. Mas antes, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Fernando Martins e neste canal nós falamos de Bíblia, de teologia e de Antigo Testamento também. Afinal, o Antigo Testamento está na Bíblia. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever nesse canal, a tocar no sininho das notificações para você ficar por dentro aí das novidades dos vídeos que a gente traz e também a deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo com todos os seus grupinhos de WhatsApp. Então, dito isso, bora pro vídeo. Curiosidades da nossa igreja! Na nossa igreja, nós não pregamos a lei de Moisés. Aqui já começa interessante, mas perigoso. Na nossa igreja, nós não pregamos a lei de Moisés. Veja, essa frase pode ter algo de bom, tá? Porque se você estiver dizendo que a sua igreja não prega a lei de Moisés como meio de salvação, então tá tudo certo, parabéns. Você está numa igreja genuinamente cristã. Mas infelizmente esse não é o caso aqui do vídeo, a gente vai ver mais à frente. Mas o que eu queria dizer sobre esse primeiro momento, tá? A lei de Moisés, ela tem uma função? Sim, ela tem uma função. A gente chama de lei de Moisés porque a própria Bíblia a define assim, mas na verdade a lei de Moisés nada mais é do que a expressão do caráter de Deus no Antigo Testamento. A lei não é ruim, tá? Às vezes a gente confunde ou aprende conceitos equivocados como se a lei de Deus fosse má. Ela não é má. Na verdade, a lei é boa, porém o homem é mau. Mal demais para poder praticar uma lei que é boa. Então, a lei de Deus não é ruim, ela só não pode ser pregada como meio de salvação. Mas a gente vai aprofundar isso um pouco mais à frente. Na nossa igreja, nós somos considerados igreja e não somos pecadores. Nós somos considerados igreja. Essa frase está correta, tá? De fato, na Bíblia, a igreja não é o templo, não são os tijolos ou o prédio onde você vai cultuar. Na verdade, a igreja é a comunidade dos crentes, é o povo de Deus em sua totalidade. Então, essa frase é ótima, tá? Ela é correta, ela é maravilhosa. O problema é que depois de uma excelente frase como essa, vem uma heresia do tamanho de um meteoro. A ideia de que não somos pecadores simplesmente não encontra respaldo na Escritura. Olha o que diz, por exemplo, 1 João, capítulo 1, verso 8. Se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não permanece em nós. A verdade da qual João está falando aqui é Jesus através da sua palavra. João está dizendo que se eu afirmo que eu não tenho pecado, então é porque a verdade de Cristo não está em mim. É importante entendermos que o sacrifício de Jesus na cruz serviu para tirar de nós a culpa do pecado. Então o pecado não tem mais poder de te mandar para o inferno, como outrora ele faria. Mas isso não significa que a presença da graça tenha eliminado os efeitos que o pecado ainda tem sobre nós. Então eu gosto muito de pensar na frase de Lutero, que exemplifica muito bem isso. Lutero dizia que nós somos simultaneamente santos e pecadores, porque somos santificados pela palavra de Deus, mas ainda sofremos cotidianamente na nossa luta pelo pecado. Inclusive, dizer que nós não somos pecadores descaracteriza completamente uma vida cristã, que é vivida à base de uma batalha entre o crente que quer ser mais espiritual, lutando contra a sua carne que quer constantemente ser mais pecadora. É isso que está claramente escrito em Romanos capítulo 7. Vamos ver o que o apóstolo Paulo pensava sobre isso. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não faço. É Paulo falando claramente que, mesmo já sendo um apóstolo de Cristo e tendo um nível espiritual muito diferente do nível que nós temos hoje, ainda assim Paulo sofria na sua luta cotidiana por ser um pecador. Então a gente já vê que o negócio aqui já começou a degringolar. Vamos ver o que tem depois disso. Na nossa igreja a gente dá mais importância para a palavra do que para o louvor. Muito bom, mais importância para a palavra do que para o louvor, né? Seria bom se isso fosse verdade, porque até aqui parece que não dá importância para a palavra, não. Eu fico imaginando como é que é o louvor, né? Se a palavra é importante e está nesse nível de cuidado aqui, eu fico imaginando como é que é o louvor. Na nossa igreja só pregamos o Novo Testamento, pois é a palavra que Jesus deixou para a nossa vida. Ouviu? Receba. Aqui já... aqui não tem como não. Aqui já era. Vamos lá. Por que isso não faz nenhum sentido? É impossível... Deixa eu te contar esse segredo aqui, ó. É impossível você entender o Novo Testamento sem passar pelo Antigo.
Quando João Batista olha para Jesus e diz assim, ó, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa palavra, cordeiro, ela não tem sentido ali se você não se lembrar do Êxodo, quando o cordeiro era morto na Páscoa para que o povo de Israel pudesse sair do Egito, representando redenção, libertação. Não tem como você entender, por exemplo, Hebreus, que fala de Jesus como o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Onde que está Melquisedeque no Novo Testamento? Ele aparece lá no Gênesis. Você precisa, portanto, passar pelo Gênesis e adivinha, Gênesis e Êxodo, esses dois textos que eu citei, fazem parte do que vocês chamam de lei de Moisés, que vocês afirmaram que a igreja de vocês não prega. Então, como assim não prega a lei de Moisés? Então não passa por Gênesis, não passa por Êxodo. Logo, Jesus não pode ser sacerdote da ordem de Melquisedeque e não pode ser o Cordeiro da Páscoa. Essa ideia de que, o importante é só seguir o que Jesus ensinou no Novo Testamento. Mas os ensinos de Jesus no Novo Testamento são baseados também no Antigo. Jesus também ensinava o Antigo Testamento. E isso está escrito no Novo Testamento. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha o que diz aqui. Lucas, capítulo 24, verso 26. Evangelho de Jesus, tá? Não devia Cristo sofrer todas essas coisas ao entrar na sua glória? Então, começando por Moisés, isso aqui é Jesus pregando, tá? Começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Esse todas as Escrituras aqui não são os evangelhos e as cartas de Paulo, porque eles ainda não haviam sido escritos. Toda a Escritura nesse contexto aqui é todo o Antigo Testamento, começando de Moisés, ou seja, começando da lei e passando pelos profetas e todo o Antigo Testamento. Jesus pregava o Antigo Testamento. Então você não pode dizer que só segue o que Jesus ensinou no Novo sem conhecer e entender o Antigo, porque o que Jesus ensina no Novo é baseado também naquilo que foi escrito no Antigo Testamento. E olha, rejeitar o Antigo Testamento é automaticamente rejeitar o Novo Testamento. Ou pelo menos, rejeitar o que o Novo Testamento ensina. Porque olha o que Paulo escreve em 2 Timóteo. 2 Timóteo 3,16, um texto clássico. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. O toda a Escritura que Paulo está mencionando aqui não é só o Novo Testamento, mas é também o Antigo Testamento, que naquela altura já estava completamente pronto e formado, enquanto o Novo Testamento está se formando. Mas vamos continuar aqui, né? Vamos ver. Na nossa igreja só cantamos as nossas músicas. MBA! 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 Aqui eles dizem que só cantam as músicas deles, e isso faz bastante sentido, né? Afinal, se você não pode nem mencionar a lei de Moisés ou o Antigo Testamento, a maioria dos louvores já não serve, né? Você vai ter que criar novos louvores ali. Na nossa igreja não fazemos a leitura do Antigo Testamento para não ter véu na mente e no coração. Uou! Essa parte aqui é interessante, tá? A ideia de véu sobre o coração é uma referência a 2 Coríntios. Vamos ler o que diz 2 Coríntios? 2 Coríntios, capítulo 3, verso 14. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado porque somente em Cristo é removido. O que esse texto está falando, tá? Não é Paulo falando sobre cristãos, mas judeus que não se converteram a Cristo. Olha a continuação do texto. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, e aqui Moisés é ali o Antigo Testamento, os 5 primeiros livros, né? Olha o que diz o verso 15. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre o coração deles. No entanto, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Paulo não está proibindo ler o Antigo Testamento. Ele está dizendo que aquele que lê o Antigo Testamento sem Cristo não consegue compreender, como se tivesse uma venda sobre os olhos. Mas quando se aceita Cristo, essa venda é retirada. Para que a venda é retirada? Não é para você parar de olhar para o Antigo Testamento, mas é para que finalmente você consiga lê-lo e interpretá-lo da forma correta. Então, quando aceitamos a Cristo, nós não rejeitamos o Antigo Testamento. Nós passamos a entendê-lo da forma que ele deveria ser entendido, coisa que todo aquele que não crê em Cristo não consegue entender. É disso que Paulo está falando. Ele não está proibindo ninguém de ler o Antigo Testamento, porque o próprio Paulo fazia uso constante da antiga aliança para explicar e exemplificar qual era o poder do evangelho na vida daqueles que creem. Na nossa igreja não é pecado fazer tatuagem. Não é pecado fazer tatuagem. Eu acho que essa é a parte mais bíblica desse vídeo, né? Mas depende também, porque e se a tatuagem for de um texto do Antigo Testamento? E se a pessoa tatuar ali um versículo de Gênesis, por exemplo, que haja luz? É um versículo da lei, né? E aí, será que nessa igreja seria pecado chegar com um texto bíblico do Antigo Testamento escrito na pele? Não sei, né? Não tem como saber. Pessoal, com esse vídeo eu quero ensinar 2 coisas para vocês muito importantes. Primeiro,
ao longo da história da igreja, nós sempre recebemos o Antigo Testamento como palavra de Deus. No século II, apareceu um tal de Marcião, que tentou dizer que o Antigo Testamento não tinha mais serventia, que nós devíamos descartá-lo. Já no século II, Marcião foi considerado como herege pelos líderes da igreja. Aqueles que herdaram o ministério que Jesus havia deixado aos seus apóstolos entendiam o valor do Antigo Testamento para conseguir compreender o Novo Testamento. Uma outra coisa também que eu preciso ensinar para você é que a lei não é má. Mal somos nós, pois não conseguimos cumpri-la. O objetivo da lei é revelar o caráter santo de Deus. E eu quero deixar para vocês esse texto escrito por Paulo, lá em Gálatas, capítulo 3, verso 24, que diz o seguinte: assim, a lei foi o nosso tutor, até a chegada de Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. A lei não tem poder de nos salvar, mas ela tem o poder de nos mostrar as nossas incapacidades. A lei existe para nos mostrar o quão pecadores somos, e sabendo que somos pecadores, então a lei nos conduz até Cristo, porque ela não pode nos salvar, mas Cristo, esse sim pode. Portanto, não seja inimigo da lei de Deus, mas na verdade, seja amigo de Cristo e compreenda que a lei também tem o seu valor, tem a sua função. Inclusive, se você quer entender um pouco mais sobre as nuances da lei e como conectar o Antigo Testamento com o Novo e entender qual que é o papel disso tudo ali no ministério de Jesus e dos apóstolos, eu te convido a ser meu aluno no Imersão Fundamentos. É o primeiro link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Clica lá e vem estudar teologia profunda comigo. No mais, é isso. Que Deus abençoe muito a sua vida e até o próximo vídeo.